Fala galera, aqui é o professor Saraiva trazendo mais um conteúdo para vocês de biologia. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que é muito importante, né? Lembrando que os assuntos relacionados à ecologia são assuntos que caem bastante, são assuntos que sempre estão presentes em provas vestibulares. Por quê? Porque ecologia e todos os assuntos que estão dentro dela são muito importantes para a vida, para o equilíbrio, para a nossa existência, né? Envolve aí aspectos multidisciplinares, então são temas que são importantes. E hoje eu venho comentar com vocês alguns aspectos sobre a energia nos ecossistemas, tá? Uma coisa que é importante a gente ter na cabeça é que para que todo ser vivo consiga se manter vivo, o que é importante? Ele ter energia, né? E essa energia ela pode ser extraída dos alimentos, né? Ou alguns seres que produzem a sua própria energia através da fotossíntese, por exemplo. Mas uma coisa que é fundamental é que a energia ela é extremamente necessária para o funcionamento da vida, tá? Então, quando a gente pensa em energia no ecossistema, primeiro vamos ligar uma coisa, né? A matéria e a energia, elas têm uma ligação muito grande, né? Basicamente, é necessário para que o outro exista, tá? Então, por isso que eu começo falando sobre a matéria. A gente sabe que na natureza, nos ecossistemas, a matéria ela atua de forma cíclica, né? O que acontece então? Os elementos químicos, eles se combinam, se rearranjam, mudam de forma, de estado, para que ele possa ciclar na natureza, através de composição, decomposição, certo? Então, é um eterno ciclo, tá? Imaginem lá que os elementos químicos que estavam presentes nos dinossauros há milhões de anos são os mesmos que ainda estão aqui, tá? Então, através dos ciclos biogeoquímicos, principalmente, os elementos eles ciclam na natureza, tá? Então, a gente basicamente reutiliza esses mesmos elementos sempre, tá? A energia funciona diferente. A energia ela não é cíclica, tá? A energia ela é basicamente vem de uma fonte, tá? E hoje a gente sabe que a grande fonte de energia para o nosso planeta é o Sol, tá? O Sol, por isso que o Sol também ele acaba sendo adorado por várias culturas, né, como um deus, porque ele nos dá a fonte de energia que mantém a Terra viva, tá? Então, a energia ela segue um fluxo unidirecional, tá? Diferente da matéria. E o que quer dizer esse ciclo, esse fluxo unidirecional? Significa que a energia nos ecossistemas, elas entram através dos produtores, tá? E ela caminha através dos níveis tróficos, chegando ao decompositor, onde essa energia ela acaba terminando, vamos dizer, o seu ciclo, e basicamente o decompositor devolve o quê? Devolve a matéria inorgânica, para que as plantas usem e produzam energia de novo com o auxílio do sol, tá? Então vejam que é um sentido unidirecional, tá? E o que vai acontecer também, que nós vamos falar mais adiante, é que isso acontece por quê? Porque vai havendo perdas ao longo do caminho, tá? A energia ela vai sendo utilizada e vai sendo perdida, vamos dizer assim. Quer dizer, transformada, né? E aí, por isso que ela vai tendo esse caminho único e sempre unidirecional. Então, as teias alimentares, né, que são aí um avanço da cadeia, né, onde você tem vários níveis tróficos, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, decompositores. Então, nas teias alimentares, onde a gente vê esses diversos níveis tróficos, é onde acontece então esse fluxo de matéria e energia, tá? Então, por isso que são importantes estudar as teias e as cadeias, porque é como a gente consegue visualizar naquele ecossistema como que está rolando essas relações tróficas, né? A matéria e a energia sendo aí consumidas, utilizadas, circulando, movimentando-se, tá? Então tudo isso é muito importante. E aí, então a gente tem um grande ponto aqui quando a gente fala de energia, tá? A diferença entre uma matéria orgânica e uma matéria inorgânica é basicamente energia, tá? Então, o que rola? Os produtores, eles pegam matéria inorgânica, acrescentam nela energia, tá? Transformando em matéria orgânica, fazendo isso aqui, ó, energia que transforma aquela matéria inorgânica em orgânica, né? Que na verdade é esse processo aqui. E tem um processo contrário que os decompositores fazem, de pegar a matéria orgânica
e transformar em inorgânica. E para isso ele acaba tirando energia, né, que ele acaba usando, tá? Então, para fechar esse ponto, olha que ciclo legal. Produtores pegam matéria inorgânica, botam energia nela, transformam em orgânica. Decompositores pegam matéria orgânica, retiram dela energia e devolvem a inorgânica. E aí a gente tem esse ciclo da energia, tá? Mas diferente da matéria, você vê que a matéria está circulando, né? Orgânica e inorgânica. A energia não, ela está sendo utilizada e por isso precisa sempre um input. Os produtores têm que estar sempre colocando energia no sistema, porque senão ela se esgota e ela se acaba. Legal? Então, esse é um ponto introdutório importante aí sobre a energia no ecossistema. Dentro do estudo da ecologia e desse fluxo de matéria e energia, uma das ferramentas que vem para nos ajudar a entender são as pirâmides ecológicas, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre elas agora. As pirâmides ecológicas são, na verdade, diagramas, né? São figuras que vão aí representar para a gente os níveis tróficos, tá? Então, na verdade, é uma forma visual, esquemática, de você entender como os níveis tróficos estão ali distribuídos, né? Como a matéria, a energia e algumas coisas estão representadas de uma forma visual naquele ecossistema, naquele ambiente ali, tá? Então, a pirâmide ela é formada por triângulos, né? Que são ali, cada um deles representando um nível, tá? Cuja a base, sempre o triângulo da base, são os produtores, tá? Então, toda a pirâmide ecológica, a base dela é o produtor. E aí vem os triângulos subsequentes, desculpa, os retângulos, tá? Eu falei triângulo é retângulo. E aí vem os retângulos subsequentes, onde cada área desse retângulo vai representar aí uma quantidade, tá? Então, as pirâmides têm esse formato, né? E esse nome, na verdade, porque a grande maioria delas tem esse formato piramidal, né? O triângulo, o retângulo da base, ele é maior, com uma área maior, e aí você tende a ter retângulos com áreas menores. Mas isso não é um padrão. A gente vai ver que o formato dela não necessariamente é de uma pirâmide clássica, tá? Mas a gente conhece como pirâmide ecológicas aí. Então, essa área dos retângulos, tá? Eles representam uma quantidade, como eu disse para vocês. Quantidade de quê? Pode ser uma quantidade de indivíduos, um número, né? Número de indivíduos por nível trófico, tá? Ou frequência de indivíduos por nível trófico. Então, esse é um tipo de pirâmide, é de números. Cada retângulo pode representar a biomassa do nível trófico, tá? Então, temos uma pirâmide aí de biomassa. E temos o terceiro tipo de pirâmide, onde cada retângulo ali representa a energia, né? A quantidade de energia daquele nível trófico. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho mais rapidão de cada um dos três tipos de pirâmides, né? Para vocês entenderem. E finalizo com a de energia, que aí tem mais informações importantes e uns pontos ali especiais, tá? Então, para trazer para vocês um pouco do entendimento aí das pirâmides ecológicas. Então, dando um parênteses aí dentro dos diferentes tipos de pirâmides ecológicas, falando primeiro das pirâmides de números, tá? Então, números representam quantidades de indivíduos. A forma da pirâmide, como a gente pode ver aqui, ela pode variar. Por quê? Porque cada teia ou cada cadeia vão ter elementos diferentes participando aí. Então, por exemplo, nessa daqui, a pirâmide tem esse formato por quê? Naquela teia ali, se a gente considerar a quantidade, né, em número de indivíduos de capim que vão alimentar uma quantidade em números um pouco menor de gafanhotos. E isso vai servir de alimento para uma quantidade um pouco menor de sapos, né? Então, veja que tem um formato clássico, né? Porque a quantidade ali, ela meio que foi decrescendo. Mas, se a gente olhar esse outro exemplo aqui, dessa outra relação, a quantidade é diferente, tá? Porque aqui o produtor é uma árvore, então em número é um só. Aqui eu tenho muitos capins como produtor. Aqui é uma árvore só, então o número é 1, a área é menor. Nessa mesma árvore existem vários pulgões que estão ali, se alimentando dela. Então o número de pulgões é um pouco maior. E nesses pulgões, cada um deles tem um monte de protozoários ali parasitando. Então o número de protozoários é maior. Então veja que a gente teve a famosa pirâmide invertida, tá? Então esse é um exemplo de pirâmide de números, mostrando que o padrão varia, depende. Depende do quê? Depende da relação que você está levando em consideração na teia, né, ou na cadeia ecológica, tudo
tudo bem? Então, só para mostrar que cada situação você deve analisar os participantes para entender suas quantidades e aí criar essa pirâmide, legal? Pessoal, quando a gente considera uma pirâmide de biomassa, tá? A pirâmide de biomassa ela leva em conta o chamado peso seco do organismo. O que é isso? Na verdade é a quantidade de matéria orgânica, tá? Porque se a gente pega um organismo e desidrata, né, retira toda a água, basicamente o que sobra é uma porcentagem do peso total, tá? Que corresponde aí à matéria orgânica, né? A matéria orgânica que foi acumulada, seja por fotossíntese ou seja por alimentação, tá? Então, a biomassa ela usa a quantidade de matéria orgânica, tá? E esse número é importante porque o teor de água varia entre os organismos. Então, a gente precisa tirar a água para entender o que sobra de matéria orgânica, tá? Em ambientes terrestres, a pirâmide característica de biomassa ela tem o formato clássico, né? Onde a gente tem os produtores representando uma maior biomassa, tá? E aí os consumidores representando biomassas menores, tá? Que dependem dessa grande biomassa de produtor. Então, esse é um padrão clássico, tá? De ambientes terrestres, quando a gente considera biomassa. Sempre precisa de uma grande biomassa de produtores para alimentar uma biomassa menor de consumidores primários e assim sucessivamente. No ambiente de mar aberto, temos uma pequena variação disso, que é esse caso aqui. No ambiente de mar aberto, a biomassa do fitoplâncton ela é bem menor comparada com a biomassa do consumidor primário, que se alimenta ali do fitoplâncton. Por quê? Porque nesse caso, o fitoplâncton tem uma velocidade de reprodução muito rápida. Então, uma pequena biomassa suporta alimentar aí uma biomassa de consumidor primário muito maior, tá? Então, é um ponto aí que é importante. A velocidade de reprodução desses organismos faz com que a sua biomassa, mesmo que pequena, dê conta de alimentar aí uma biomassa bem maior, ok? Então, esse é o segundo tipo aí de pirâmide, que é a de biomassa, ou matéria seca, que é a matéria orgânica. Então, pessoal, chegamos no terceiro tipo de pirâmide, né? Que é a pirâmide de energia, tá? E essa pirâmide de energia tem algumas coisas diferentes das outras, tá? Primeira coisa de tudo, tá? Pirâmide de energia, pessoal, nunca ela é invertida, ou seja, nunca vamos ter algo diferente que esse formato clássico de pirâmide, com a base maior e a diminuição ali dos outros níveis, tá? Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a energia ela vai se perdendo ao longo dos níveis. O que acontece é o seguinte, toda energia que o produtor consegue ali produzir, tá? Quando ele serve de alimento para alguém, uma parte dessa energia ela é desperdiçada, né? Ou na forma de produção de calor, né? Ou pela respiração, que é um processo metabólico ali onde essa energia vira ATP para poder realizar o trabalho, tá? Ou também através de partes não digeridas. Imagine quando às vezes um animal se alimenta de outro, nem tudo ele consegue digerir. Então a energia que foi colocada ali para construir aquilo, ela não é aproveitada, tá? Então, se a gente pensa até na própria alimentação, uma grande parte do alimento que a gente absorve, ele acaba, na verdade, sendo eliminado depois, tá? Porque a gente tira energia e elimina a matéria. Só que nessa matéria, ela ainda contém um pouco de energia, tá? Então, isso configura uma perda, tá? Por isso que é importante, a energia, ela vai sempre diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Ela é maior nos produtores, e quanto mais ela se afasta dos produtores, vai diminuindo a energia disponível, tá? Por isso, quando a gente pensa nesse sentido, se um animal se alimenta de uma planta ou o animal se alimenta de outro animal, teoricamente e proporcionalmente, a planta ela fornece uma maior quantidade de energia por área, por volume, tá? Comparando aí com um animal. Por quê? Porque a planta, ela recebe energia direto do sol e ali ela tem o aproveitamento máximo, vamos dizer assim. E quando isso é passado para o próximo nível, você já perdeu uma parte da energia. Imagine isso sendo passado nível após nível até chegar lá no consumidor de topo de cadeia, tá? Por isso que geralmente quanto mais longe dos produtores, mais o animal precisa de quantidade, tá? Para ter energia suficiente. E disso também tem uma coisa importante, tá? Dependendo do tanto de energia disponível numa teia ou numa cadeia, ela limita, tá?
Porque a energia ela vai se acabando ao longo dos níveis. Então pode chegar a um determinado nível ali que já não tem mais energia disponível. Então ela limita um pouco o número de participantes da cadeia, tá? Devido à quantidade de energia total disponível, que ela vai diminuindo, tá? Então isso é um ponto importante. Temos essa equaçãozinha aqui que representa um pouco a quantidade de energia disponível, tá? O que significa? E importante, quando a gente fala de energia, a gente está falando de energia química, tá? A energia, ela é colocada nas ligações químicas porque é uma forma de armazenar. E aí quando eu preciso de energia, o que eu faço? Quebro a ligação química. Repararam nisso? Fotossíntese é o quê? Eu pego a energia do sol e coloco uma molécula de glicose nas ligações químicas. Quando eu quero usar essa energia, o que eu faço? Respiro, quebro a glicose, tiro a energia e aí tem os subprodutos, tá? Então a gente está falando sempre de energia química. É uma bateria que você coloca energia e tira as ligações químicas. Já pensaram nisso também? Isso é interessante. Então temos a seguinte equação que representa PPL é produtividade primária líquida, tá? Ou seja, é o que sobra de energia. É o que tem de energia disponível para um nível, é a PPL, é a líquida, tá? É a mesma coisa de um salário. Você recebe um salário, paga todas as contas. O que sobra é o líquido, tá? É o valor que sobrou. E esse valor líquido que sobra, ele é o quê? Ele é igual à produtividade primária bruta, ou seja, toda a energia que foi produzida, menos, aqui a gente considera o R, né, como respiração, que é a energia perdida, a energia que foi gasta. E aí, como eu disse, o principal processo é a respiração. Mas também temos a geração de calor, tá? A geração de calor também é um dissipante de energia. E a dissipação de calor está bem relacionada com a respiração, tá? Então, o que queremos dizer? A energia disponível no nível ela é igual ao total que foi produzido menos o que foi consumido, totalizando aí o líquido, tá? Então, o que acontece é que nos produtores temos uma produtividade líquida bem alta, tá? Produz muito e aí sobra. Num próximo nível, no consumidor primário, a produtividade líquida é menor, tá? Por quê? Porque o bruto é menor e ainda tem o consumo. E assim vai sucessivamente. O líquido, a produtividade líquida vai sempre diminuindo. E aí temos esse processo da pirâmide nunca ser invertida. Porque ao longo dos níveis, a produtividade líquida vai diminuindo. Por quê? Porque vai havendo consumo, vai havendo uso dessa energia, tá? E aí isso culmina com a diminuição dela. Legal? Para fechar então, pessoal, é importantíssimo lembrar que a energia é fundamental à vida e entender como ela cicla, né, ou no caso como ela flui entre os organismos, é importante para o entendimento dos ambientes, das relações, da saúde do ambiente, tá? Por isso que entender um pouco sobre pirâmides, ele te ajuda a olhar de uma questão ecológica, mas botando ali em gráficos, em formas visuais, para você ter uma visão assim visual da coisa, vamos dizer assim, tá? Então por isso que é importante, é um assunto não complicado, cai bastante, tá? A pirâmide ecológica cai bastante nos vestibulares, a gente vê sempre questões sobre isso, tá? Por quê? Porque às vezes você precisa interpretar, entender qual teia, entender o número, a biomassa, a energia, saber o que está se passando, tá? Mas algumas coisas importantes lembrar, como isso. Pirâmide de energia nunca invertida, tá? Porque a energia vai se perdendo ao longo dos níveis. Biomassa, a gente está falando de matéria seca, ou seja, matéria orgânica, então não consideramos a água. E números, estamos falando de número de indivíduos, tá? E aí, dependendo do caso, ela varia também. Legal? Então, esse é mais um conteúdo que eu trago para vocês. Espero que vocês aproveitem, usem muito, estudem, porque ecologia cai bastante. E a gente se vê numa próxima. Valeu, até mais, galera!